E aí pessoal, tranquilo? Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como fazer soma com números negativos. Eu vou dar alguns exemplos porque o número negativo ele pode aparecer na parcela da esquerda da soma, pode aparecer na segunda parcela, pode aparecer nas duas parcelas da soma. Então é interessante ver todos esses casos, né? E aí eu deixo vocês aí com o vídeo. Então vamos lá, pessoal. O primeiro caso aqui é 6 mais menos 3. Então o número negativo aparece do lado direito. E aqui a gente vai usar uma espécie de regra de sinal. Observe que esses dois sinais aqui, eles estão lado a lado, né? E o parênteses nesse caso aqui só existe por conta disso. Porque dois sinais nunca podem ficar juntos. Se não tivesse o parênteses, né, ficaria assim. Ficaria 6 mais menos 3. A gente nunca pode ter dois sinais juntos na matemática. Por isso que a gente vai usar o parênteses aqui nesse caso. Mas aqui a gente pode usar uma espécie de regra de sinal, tá? Sempre que você tiver mais com menos, um do lado do outro assim, você transforma em menos. Então 6 mais menos 3, isso aqui é a mesma coisa que 6 menos o 3. Então esse mais menos eu transformei em menos. E aí 6 menos 3, 6 menos 3 é 3. Você tem 6, retira 3, fica 3, né? Então a resposta dessa continha é 3. Então transformei ela nessa conta aqui, porque mais com menos dá menos, e 6 menos 3 está igual a 3. Tranquilo, né? Aqui, próximo exemplo, o número negativo está do lado esquerdo dessa soma. O que a gente faz nesse caso? Cuidado, aqui você não pode usar aquela regra de sinal. Você não pode fazer menos com mais dá igual a menos, não. Nesse caso não pode. Você só pode fazer aquilo quando os dois sinais estão juntos. Nesse caso os dois sinais não estão juntos, estão separados, né? O menos está aqui do lado esquerdo do 3 e o mais está do lado direito do 3, está separado pelo 3. Então você não pode usar aquela regrinha lá. E na verdade, você nem precisa desse parênteses aqui. Esse menos 3 mais 6 é a mesma coisa que menos 3 mais 6 sem o parênteses. Porque lembra, eu falei que o parênteses lá naquele caso só existia para separar os dois sinais, né? Aqui você não precisa separar, eles não estão juntos. Então você não precisa do parênteses. E como é que eu faço nesse caso aqui? Menos 3 mais 6. Uma coisa que dá para fazer é você lembrar que toda soma é comutativa. O que é isso? Significa que numa soma você sempre pode trocar a ordem dos termos. Então, ao invés de fazer menos 3 mais 6, você poderia fazer 6 mais menos 3. Que é o caso anterior, né? 6 mais menos 3. E daí 6 mais menos 3, você descobriria que é 3 também, porque é exatamente o caso anterior. Mas outra coisa que dá para fazer é o seguinte, você pode pensar da seguinte forma. Você vai olhar com quem o sinal negativo está, com o maior ou com o menor dos números. Nesse caso, o sinal negativo está com o menor dos números, né? O 3. E o maior dos números é o 6. Para significar o menor dos números, eu vou fazer uma setinha para baixo e o maior deles uma setinha para cima. Sempre que o sinal de menos está com o menor dos números, o resultado dessa conta vai ser positivo. Então você já coloca o mais, você já sabe que vai ser positivo. E sempre você vai fazer o seguinte, você vai fazer o maior menos o menor. Você vai fazer o maior, 6, menos o menor, 6 menos 3. E 6 menos 3 dá 3, né? Então a resposta aqui, 3. Então você olha com quem que o sinal negativo está. Ele está com o menor dos números. Como ele está com o menor dos números, fica positivo. Tá? Próximo exemplo. 9 mais menos 14. Bom, esse exemplo aqui é bem parecido com o primeiro exemplo, né? Eu tenho mais com menos junto aqui. Então a gente pode usar aquela regrinha de sinal, né? Mais com menos. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 9 menos 14. E 9 menos 14 é 5?
Não, né? Toma cuidado, você tem 9 e está retirando 14. No primeiro caso lá, você tinha 6 menos 3. Você tem 6 e está retirando 3. Pensa no sentido de maçãs, por exemplo. Você tem 6 maçãs, está retirando 3 maçãs. Se você tem 6, retira 3, fica com 3. Mas nesse caso aqui, como é que você vai retirar 14 de 9? Você tem 9 maçãs e está retirando 14. Não tem como, né? E se não tem como, é porque a gente já sabe que o resultado vai ser negativo. E aí a gente faz, de novo, o maior dos números menos o menor. 14 menos 9, 5. Então, a resposta final, menos 5. Mas você não precisaria fazer essa análise que eu fiz relacionando com objetos, né, com maçã. Você poderia pensar da mesma maneira que a gente pensou no exemplo anterior. Quem que é o maior dos números aqui? É o 14, né? O maior é o 14. E o menor é o 9. Como o maior dos números está com um sinal negativo, o sinal negativo está acompanhando o 14, né? Então, a resposta a gente já sabe que vai ser negativo. E daí a gente faz o maior, que é 14, menos o menor, que é o 9. Que deu 5, né? Então é outra forma de pensar. Então tem várias formas de fazer, né? Próximo exemplo, menos 15 mais 6. Mesma ideia, tá? Aqui a gente não precisa desse parênteses. Porque, lembra, o parênteses só existe para separar os sinais. Então a gente não precisa dele. Então, menos 15 entre parênteses mais 6 é a mesma coisa que menos 15 mais 6. E a gente vai fazer aquela análise ali, né? O maior dos números é o 15 e o menor é o 6. O sinal de menos está com o maior dos números. Isso significa que eu já sei que a resposta vai ser negativa. E daí eu sempre faço o maior menos o menor. Então eu vou fazer 15 menos o 6. 15 menos 6 dá 9. E aí esse 9 eu coloco ali, do lado do negativo. Resposta final, então, negativo 9. Próximo exemplo. Nesse exemplo, o sinal negativo está nas duas parcelas da soma. Está com o 3 e está com o 5 também. Aqui você pode pensar da seguinte maneira. Nesse último exemplo, o sinal negativo está com as duas parcelas da soma. Está com o 3 e está com o 5, tá do lado esquerdo e do lado direito. Aqui, de novo, né? Esse primeiro parêntese você não precisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 3 mais menos 5. Esse segundo parêntese você precisa. O segundo você precisa, porque está separando os sinais, né? O mais do menos. Mas você pode fazer aquela regrinha de sinal, né? Mais com menos fica menos, né? E aí o 5. Só que como é que faz essa continha aqui agora? Menos 3 menos 5. Sempre que você tiver dois sinais de menos na conta, assim, menos 3 menos 5, a resposta vai ser negativa. Cuidado, não é para usar a regra de sinal aqui, não é uma multiplicação isso daqui, tá? Você só usa a regra de sinal quando você tem dois sinais juntos. E no caso da multiplicação, que eu vou explicar num próximo vídeo, tá? Mas nesse caso aqui, ó, quando você tem menos 3 menos 5, não é uma multiplicação, é uma diferença ou uma soma, a resposta vai ser negativa. E aí agora você vai somar esses dois valores, vai somar o 3 com o 5. 3 mais 5 dá 8. A resposta vai ser 8. 8 negativo. Então a resposta final, menos 8. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e até a próxima.